Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Gostaria de dizer que essa é a nossa penúltima aula. Nós iremos encerrar na semana que vem, felizmente. Mas um dia tinha que acabar, né? Vamos dar continuidade aqui. Na aula passada, a gente viu o processo de se fazer um walk cycle, né? Que é uma das principais animações, se não se não a principal animação de um personagem, que é o momento que você realmente transmite como é que é o comportamento do personagem. Porque imagina só, um rapaz idoso anda de um jeito e um bebê anda de outra forma, né? Então, Animal Walk Cycle é uma das principais formas de transmitir o sentimento daquele personagem. Na aula passada, a gente viu apenas da parte da cintura para baixo, né? E com uma técnica muito utilizada pelos estúdios e tudo mais. Agora a gente vai ver o corpo completo, fazendo todo o processo do corpo completo. E quem sabe a gente também não dá início, que é já a próxima aula, na verdade. Se der tempo, a gente inicia hoje, fazer um ataque, né? Um movimento de biomecânico mais avançadinho. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Pois bem, vamos aqui abrir o nosso rigging. Lembrando que uma forma muito boa, como é que eu faço para achar os meus riggings, né? Vamos aqui no Google. Eu simplesmente venho aqui, escrevo rigging, Maya Free. Com isso, ó, o Google me dá dezenas de possibilidades de rigs gratuitos. Eu posso vir aqui em imagens e ver qual imagem me agrada, qual rig me agrada e eu pegar ele. Ou eu posso simplesmente vir aqui abrir em cada um desses links e ver quais são os rigs possíveis que tem para a gente escolher e trabalhar, né? Por exemplo, nesse site. A internet está um pouco lento, porque eu troquei de computador, então o Wi-Fi dele aqui é ruimzinho, mas paciência, a gente chega lá. Esse site aqui, por exemplo, é muito bom porque ele linka todos os riggings feitos e registrados em um só lugar. Olha só. É o Animation Methods Rigs. Barra Rigs. Olha esse aqui do Gigante de Ferro. Aqui você vai encontrar rigs gratuitos e pagos, tá bom? Mas se você se interessar por um, você abre ele e vê se é gratuito. Se não for gratuito e você quiser, você pode comprá-lo. A maioria dos rigs não são caros. E é sempre interessante ter um rig profissional. Olha, vai descendo, vai atualizando e tal. É um número gigantesco de rig que tem aí. Tem até um Homem-Aranha aqui, se não me engano. É, ó. Homem-Aranha. Pois bem. Uh, aqui eu já peguei um personagem meu, certo? Ele tá bem aqui. Vou abrir ele agora. O Max Formaia. É esse personagem aqui. Pasme. Esse personagem, ele é utilizado pela Pixar. Ele e o Norman são utilizados pela Pixar como material de avaliação de personagem. Certo? Só um segundinho, que parece que tem alguém que tá querendo entrar. Facilitar a vida. Bem, estava falando, esse rigging, ele é utilizado pela Pixar como material de teste e treinamento dos seus funcionários. Por exemplo, se você quisesse aplicar para a Pixar da vida, você provavelmente vai pegar esse personagem ou Norman, ou um outro utilizado antigamente, para você praticar a sua animação. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente faz
quando eu pego um rig. Verificar o frame rate dele, se está compatível com o que é exigido no projeto. No nosso caso, nós iremos colocar 30 FPS, né? E a segunda coisa, que é a função primária do animador aqui, é testar o rigging e verificar se está tudo correndo bem, porque se não tiver alguma coisa que não está funcionando bem, a gente precisa repassar para o nosso supervisor, que vai passar para o rigger, e ele precisa corrigir para a gente. E verificar o que é que cada um desses controladores faz, para você saber quais são os seus limites na produção. Aí a gente verifica, abrindo a nossa channel box e clicando em cada um desses carinhas. Vamos ver o que é que cada um desses controles fazem. Deixa eu só corrigir isso aqui. Eu gosto de colocar equivalente ao frame rate que estamos trabalhando. Temos aqui, gosto de começar pelo braço. O braço temos aqui o quê? Temos os translates, né, que é para movimentar o personagem. Temos o rotate, naturalmente, né, porque é um braço FK, porque eu sei que é um braço FK, porque ele tem essas dobras segmentadas assim. Um braço IK, ele é, vamos abrir aqui rapidinho para mostrar. Opa, a Janete chegou. O braço em IK, ele, você puxa ele e ele move. Por exemplo, aqui no caso da perna, a perna em IK. Né? Ela fica fixa para você poder mover como se estivesse preso em uma parede, certo? Eu acho que esse personagem não tem... Oi, Janete, tudo bom? Eu acho que esse personagem aqui Tudo não bem, tem... professor, desculpa o atraso. Ah, tudo bem, acontece. Eu acho que esse personagem não tem braço IK. Por isso é importante a gente verificar o personagem. Ah, perdão. É porque esse Max Form aqui, ele trabalha com um sistema de shells, né? Ou simplesmente não tem mesmo. Ah, tá aqui. Ó. O IK é esse cara. Novamente, ele funciona para você poder, se estivesse preso em algo ou empurrando algo, né? Vamos lá voltar para o braço bonitinho que a gente estava olhando. Nós temos aqui o stretch, já diz, é para esticar o membro. Nós temos o SS Amount, que isso aqui é Scratch and Stretch, né? Ativação, porque, por exemplo, se você pegar esse cara aqui e esticar ele, olha a diferença que esse SS Amount faz. Né? Lembra aquele princípio? Algo que estica encolhe a massa, né? E algo que encolhe, ele engorda a massa. Há sempre uma relação de transferência de volume, né? Se eu estico, eu deixo ele mais fino, se eu encolho, eu deixo mais redondinho. E eu tenho aqui um camarada muito importante, que é o Free Orientation, Free Orient. Que é que ele serve basicamente para permitir que o meu braço continue fixo no ambiente, caso ele esteja desativado. Se eu ativar ele, olha a diferença. Opa, não ativei. Ah, tem. Se eu deixar ele ativado, ele segue o corpo arbitrariamente. Qual é a vantagem de deixar esse cara desativado? Imagina um personagem que ele está com um braço assim. E aí você quer só girar o corpo dele. Por algum motivo, você só quer fazer isso aqui. Veja que se eu deixar aquela configuração ativada e eu girar o corpo, vai braço junto.
Mas se eu deixar essa free orientation positiva, eu posso girar o corpo e aí eu tenho mais liberdade na posição. Me reposicionar como eu bem entender. É como deixar isso aqui ativado, viu? Muito, muito interessante isso aqui ativado. No cotovelo aqui, nós também temos o nosso stretch e o nosso SS amount. Se eu selecionar esses dois aqui e ativar o stretch, ó, olha só. Nosso braço vira o doutor estranho aqui, esticando e encolhendo os braços. Se eu deixar o SS amount ativado, olha o efeito que causa. Legal, né? A mão, nós temos apenas rotate, isso vai ficar. E aí temos aqui uns dedinhos. Esses dedinhos aqui são bem interessantes. Como é que eles funcionam? Normalmente, nos dedos, a gente tem uns controladores extras aqui. Aqui ele é integrado, ó, facilitando o nosso trabalho. A gente não precisa mexer tantos controladores para mexer o dedo, só um. Se quiser fazer ele fechar a mão, olha só como facilita. Vou tirar esse cara. Mas ele também tem configurações isoladas, para, por exemplo, caso eu queira fazer esse efeito aqui. Como é que eu iria fazer esse efeito no dedo, se ele gira todos de uma vez, né? Ele tem aqui, ó, a nossa channel box, a sua configuração de dedinho. E aí você pode trabalhar cada falange do dedo isoladamente. E você pode trabalhar os três de uma vez, que vai dar o mesmo efeito, né? Simplesmente assim. E tem o nosso spread, né? Que é basicamente abrir o dedo. Ou simplesmente rotacionar assim, como preferirem. Aliás, é só isso mesmo. Mas tem que nem rotacionar assim. Temos o stretch. No mesmo modo, nós temos o SS Amount. Alguém tentou entrar e saiu. Pois é, temos o nosso SS Amount. Fica interessante o dedo. Todas essas configurações, elas acontecem em todos os dedos. Então, o rapaz tem os dedos muito parecidos com o da minha mão agora. Dedos longos e finos. Isso também se aplica a esse dedão. Enfim, a gente está com um probleminha. Não está levantando como deveria. Né? O dedo não está levantando como deveria. Olha aqui, esse é o tipo de coisa que a gente precisaria falar com o rigger. Dizer, ao man, tá com problema isso aqui. Você poderia ajustar? Temos também um stretch. Do mesmo modo, uma mount. Vamos pegar essas rotações. Tá? A mesma configuração desse braço é a mesma configuração para o outro braço, né? Então não há necessidade de repetirmos. Então vamos para a coluna. Ela é uma coluna em IK. O que é uma coluna em IK? O mesmo modo do braço, ela serve para ter esse tipo de configuração de movimentação. Para fazer danças, coisas do gênero que exigem maior liberdade na coluna.
Por exemplo, você vai fazer um personagem dançar funk, por exemplo, por que não? E aí, poder colocar a mãozinha na perna. E aí, ó, só, pronto, temos o dançarino de funk aqui. A mãozinha, né, quando desce, e voltando depois. Ok? Essa é a vantagem da coluna em IK. Também muito interessante para caso queira fazer efeito de cobrinha, né? Tipo, tem as coisas meio assim. Fica meio, tipo... E a criatividade é o seu limite. Temos aqui, para controlador, somente possibilidade de translate, mas esse em cima temos translate e rotate. Além do scale, né? E não influencia tanto. Além disso, nós também temos, novamente aqui, o SS Amount, onde ele serve basicamente para o efeito de scratch and stretch, por isso é o SS, de stretch and scratch. Caso eu queira ter uma relação de proporção ao esmagar ou esticar, cada sua proposta. Chamamos 0,5. E aqui embaixo nós temos o que a gente chama de root da coluna, que ela controla toda a coluna em IK. Aqui em cima a gente controla ela isoladamente, né? Vejam que não mexe nada na coluna, mas aqui ela mexe a coluna inteira. E aqui a gente tem várias configurações. Nós temos aqui FK Stretch, que, como o nome já diz, é para o FK. Temos aqui possibilidade de converter essa coluna que está em IK para FK, né? Que é a maneira que a gente mais utiliza. Temos aqui os controles de IK e FK do braço. Veja que agora modificou de FK para IK. Já já vamos falar desses braços. Temos também os controles de FK e IK da perna. O FK da perna, ela é extremamente parecido com as configurações do braço. Então, tudo que vocês verem no braço, vocês podem aplicar na perna FK, beleza? Então, não há necessidade da gente rever isso agora. Se que vocês queiram, a gente dá uma olhadazinha aqui para o IK. E temos aqui Smooth Levels, que é basicamente para mostrar o nível de fluidez e suavização que a malha tem para o movimento. Isso aqui é interessante para você fazer animações mais leves, que não pesem tanto no computador, e à medida que você vai fazendo, quando você for enviar, você coloca ele com uma suavização mais pesada, mais densa. Olha a diferença que causa se eu dobrar esse braço, do jeito que está aqui agora, e para uma suavização mais densa. Olha só. Fica mais fofinho, né, dobra? Na esquina, mais, como a gente chama, mais low. Eu gosto assim, low. Sim, jogos são lows. Eu gosto. Aqui em cima, bem simples, nós temos nosso ombro, né, que é basicamente o rotate e translate. Temos o nosso pescoço, que é basicamente rotate. Temos a nossa cabeça aqui, que é translate e rotate também. E nós temos outras configurações, como, por exemplo,
stretch and scratch do pescoço, se ele vai esticar ou encolher quando eu mover o pescoço. Temos aqui as configurações para os olhos, porque a princípio, se vocês forem ver, os olhos têm apenas essa linha aqui como controlador, né? Caso eu queira fazer apontar para alguma coisa. E aí temos aqui, ó, uma configuração no atributo de look at, que basicamente faz o personagem ficar olhando para esse carinha aqui. Muito interessante para caso a gente queira fazer o personagem estar mantendo foco em alguma coisa. Por exemplo, ele está olhando para esse. Digamos que é uma pessoa aqui, e aí ele pode ficar olhando para essa pessoa o tempo todo, não importa o movimento que ela faça. Meu stalker da vida, né? Então, que lá. Beleza? Abaixo disso, nós temos o stretch na cabeça, né? Um efeito aí cartoon. Temos o excess amount desse stretch também. E temos o controle de free orient, que é a mesma coisa do ombro, permite que, ao, por exemplo, mexer o pescoço, a cabeça siga diretamente, ou ela fique livre, como no caso do ombro. Recomendo também que seja utilizado mais essa configuração, que é mais natural. Ok? Isso, importante voltar à posição original. Já já a gente fala dos faciais, porque eles são mais complexos. Vamos falar aqui do braço em IK. Como qualquer braço normal, como braço IK, a gente tem aqui o nosso pivô, que ele serve basicamente para rotacionar o nosso braço, né? Mais perceptível se eu fizer isso aqui, olha só, ele vai estar sempre apontando para essa bolinha. Na configuração, essa bolinha, ela tem o parent via IK, ou seja, ela vai seguir o braço. A gente chama isso aqui de configuração pseudo-FK, inclusive, porque ela fica atrelada, no movimento que eu fizer, ela fica presa à esfera. Ao mesmo tempo, eu ainda tenho a liberdade de mover a mão livremente com o IK. Nós temos também aqui o torso. Basicamente, faz ele seguir o torso do personagem. Olha só. Menos utilizada, mas ainda assim utilizada. Aí depende muito da situação que você quer utilizar. Recomendo a gente utilizar aqui, no caso, o road, que ele, não importa o movimento que você faça, aquela esfera vai ficar ali. Aí você consegue guiar melhor. Ok? Temos aqui a configuração do braço, né? Do IK. Translate, Rotate. E além disso, nós temos aqui ó, um twist. Esse twist é interessante. Vejam só o que acontece. Ele me permite rotacionar sutilmente o nosso antebraço. Porque, veja só, se vocês olharem o pulso de vocês, quando vocês giram ele, reparem que também gira o seu antebraço, né? Esse twist, ele serve justamente para você controlar isso isoladamente. Existe já a configuração automática de giro do twist sozinho aqui. Mas podem existir configurações como essa daqui, por exemplo, que você pode querer retroceder isso. Querer deixar a mão assim, por exemplo, mas o twist do antebraço mais natural. Então, ele te dá essa liberdade. Okay? Logo abaixo, nós temos nosso SS amount, né, de stretch and scratch amount. Basicamente, a gente viu nos outros casos, é só o quanto ele engrossa e afina, né, ao esticar. Ação de proporcionalidade. Se eu aumento um objeto, a massa dele tende a afinar para compensar esse crescimento.
Se eu encolho ele, o volume da massa, no caso aqui não vai deixar porque é o IK, né? Mas, ó, tem um caso aqui do peito, da coluna. Se eu encolho ele, a massa dele tende a espalhar os volumes, porque a gente reduziu uma variável, né? Sempre há esse contexto de compensação do volume. Temos aqui logo abaixo o joint scale. Isso aqui é muito interessante de ser utilizado para POPs, ou para caso você queira, por exemplo, fazer o personagem apoiar o cotovelo em alguma coisa. Temos aqui o no bend, basicamente para ele não dobrar o cotovelo. Virou um braço de bebê agora, pequenininho. E temos o parent dele, que pode seguir a cabeça, o torso, a coluna, que é o hip, né? Ou o road. Qual é a vantagem de cada um? Vamos lá. Vamos colocar esse lado aqui também em IK. Ah, já está, na verdade. A gente vai aqui, ó, colocar em cabeça. Os dois cabeça. Não sei se vocês conhecem o quadro chamado O Grito, que tem uma posição mais ou menos assim. Aqui posicionar o cotovelo no lugar certo, né? Aqui, ó. Aconteceu já aqui, ó. O nosso pulso ele está numa rotação não tão interessante. Então a gente pode vir aqui no twist, ó, e suavizar isso. É a importância de ter esse atributo aí, legal? E suavizei. A vantagem, ó, é que como a mão está presa na cabeça agora, eu posso fazer qualquer movimento que a mão vai seguir a cabeça. Então, essa configuração possível. Além dessa, nós temos também torso, e eu vou colocar no outro o hip aqui. O nome já diz, o torso faz o personagem, a mão seguir o torso dele, né? Por exemplo, se eu colocar aqui mão no coração. Essa mão aqui na cintura. Vira um personagem quase falando tô passado, né? Pois bem, essa configuração aqui do torso ó, faz o personagem seguir, a mão seguir o torso, o peito. E o do hip, tá nessa mão aqui, faz ele seguir a cintura dele, o hip. Ok? Então, vários Ctrl+Zs aqui. A importância aí do Ctrl+Z infinito, né? Eu dar Ctrl+Z quanto eu quiser. E basta já. No pé, o que, é que a gente tem? A gente tem, assim como no caso do cotovelo lá do braço, esse pivô de rotação, com os seus partes que diz para seguir o pé, a coluna ou o mundo, né? Se eu deixar o pé, se eu mover o pé agora, ele segue o pé bonitinho. Se eu deixar ele em boot, ele vai seguir a coluna aqui. Fim, road, que é basicamente para deixar ele livre e independente do que seja feito na cena. Eu gosto de usar road, mas tem situações que eu gosto de utilizar e foot.
O pé, embora seja um IK, ele tem algumas configurações próprias se comparadas com a mão em IK, porque veja, na mão em IK a gente não tem nada necessariamente dito que interfira na mão em si, sabe? Se a gente quiser mexer na mão, a gente precisa mexer nos dedos. O pé, por exemplo, além de eu poder transladar ele, né, mexer nele assim. Deixa eu aumentar aqui a minha grid, que tá bem pequenininha. Mexer o pé com uma mão normal. Nós também temos aqui ó, algumas configurações muito utilizadas, principalmente em cycles. Walk cycle, run cycle, jump, por aí vai. Nós temos aqui o barrel roll, né? Ele faz esse movimentozinho aqui. Muito utilizada para essa parte aqui, ó. Walk cycle, você já consegue ver uma posição de walk, né? Walk aqui, bem legal. Temos o toe heel roll, né? Que é o nosso pontinho aqui. A gente pode fazer um Michael Jackson aqui da vida, né? Aí. Temos o nosso Torben, basicamente o pé, quanto do dedo, né? Os dedinhos. Fall twist, você tem que ser de frente. Que é tipo, pisa na barata, esmaga ela. Ou cigarro, sei lá. Esse é barato. Fall twist, que é basicamente a ponta do pé fixo ele girando, né? O Banks, que é interessante. O SS Amount, novamente, né? Assim como todos os membros. É o controle de stretch and scratch. Volta stretch, que é basicamente se eu desativar ele, o pé não estica mais. Aí eu ativo ele para caso eu queira. Joint scale, assim como cotovelo. Essa coisa maravilhosa aqui. E por fim, o no bend, que é que nem o caso do braço, que faz o personagem encolher a perna. Uma espécie de sanfona aí, né? Por que acontece se eu colocar no bend em tudo? Pronto. Virou um homem chiclete. E em último caso, nós temos o nosso. Ah, uma coisa interessante que, dependendo da circunstância, você pode utilizar o no bend em porcentagens menores. E aí, ó, ele coloca um bend, mas ele não permite esticar, ó, encolher as coisas. Mas é muito pontual isso aqui. Eu mesmo utilizei, acho que 2 vezes em virei isso. Vou colocar aqui. Em último caso, nós temos nosso parent, que é basicamente o hip ou road. O load já está ativo, né? Que é basicamente deixar ele livre, independente do que você faça na cena. E o hip é para poder seguir o nosso quadril. Utilizado para poder fazer piruetas. E a gente tem que seguir o joelho aqui. Pronto. Eita, a coluna desse rapaz aqui. Com isso, a gente viu os membros básicos do corpo, certo? Se você não for se preocupar com facial, é só isso que você precisa saber para poder fazer todas as animações do personagem. Vamos olhar aqui agora o nosso querido facial, que é a parte muito divertida, tipo, dá toda a vida e diferença do personagem. Nós temos aqui essa série de configurações aqui em cima que permitem a gente trabalhar e fazer o que a gente chama de diálogo ou conversation ou acting do personagem. Vamos olhar aqui cada uma. Blink R, o R é de right, ou seja, direita. Então, se eu mexer nesse cara aqui, ó,
Sempre assim, translate or rotate na parada. Então, se eu mexer aqui, ó, eu mexo no olho dele. E embaixo, eu mexo na parte de baixo do olho. Vou selecionar os dois. Então, eu posso fazer ele piscar aqui, ó. Legal. Do mesmo modo aqui, blink L, que é o do olho esquerdo, left. Em cima nós temos a pupila, upper right and left. Basicamente é para mexer no tamanho da nossa pupila. Um gatinho feliz, ou uma pessoa raivosa, sei lá. Aqui em cima nós temos três controladores referentes à nossa sobrancelha de brown left, né? E se mexer os três, ó, ele mexe a nossa sobrancelha igualmente. Se eu mexer cada um, ela mexe, obviamente, isoladamente, cada parte da sobrancelha. Vou fazer uma cara de triste aqui. Sobrancelha de triste. É, rapaz, tá com fome. Aí foda, sei lá. Logo acima nós temos aqui esse girl, que ele basicamente serve para fazer literalmente o som girl, right? Girl, girl. Temos da direita. Mexer os dois, ó. Cachorro raivoso. Nossa, fazer isso deu minha garganta. Temos o lip up e lip down. Basicamente para levantar ou abaixar nessa parte da boca, né? Esse aqui é a parte somente de cima. E essa daqui é a parte de baixo da boca. Ao lado nós temos lips, né? Que é lips é os lábios, tá, gente? Temos aqui o lips, que é a configuração de como deve ser a boca dele. Se é esses lábios juntinhos assim, ou mais abertinhos assim, pra frente. Ou os lábios de baixo para frente, os beiços de baixo para frente. Para dentro, normal. E aí temos aqui o transladado, que é para reposicionar a boca. A gente pode juntar as coisas, ó. A gente pode pegar esse girl left aqui, ó, e abrir a boca assim um pouco. Um bom facial, ele utiliza todas essas coisas. Então é por isso, mais uma vez, que é importante saber que cada uma dessas coisas faz para poder você ter noção de limites, que é através dos limites que a gente sabe o que tem que fazer ou não, né? O smile, que é para sorrir, deixar triste aqui. Temos alright, né? Basicamente para mexer nessa parte aqui da boca, que vocês estão vendo. Tipo, não sei. Aí a gente pode pegar e juntar aqui, ó. Mais ainda, tipo assim, caraca, não sei. Né? Temos aqui o nosso X, que é o nosso referente à nossa bochecha e lábios, né? Você enche a bochecha ou beijinho. Deixa eu colocar smooth alto, fica melhor de enxergar.
Temos esse cara aqui do lado, que é basicamente para mover o queixo para frente e para trás. E o meu que eu acho mais legal, jaw, é basicamente para abrir ou fechar a boca. Só que por que eu acho esse rig aqui, esse cara tão legal? Diferentemente dos outros controladores, reparem que tem só translate em X e translate em Y, né? Esse cara aqui, ele tem outras configurações a mais. Ele tem o SS Amount, Stretch and Scratch Amount, e o Road Amount. O que é que esse cara faz? Primeiro vamos olhar o de Rotation. Se eu colocar ele 1, aliás, antes, olha só o que, é que acontece se eu mover ele sem esse estar ativo. E olha a diferença, o efeito legal que dá se deixar o Road ativo. Ele rotaciona a boca de acordo com a direção. A gente move isso. Então, ó, com um simples clique de botão, ele consegue deixar a boca mais dinâmica. Para não ser simplesmente abrir e fechar. E pode permitir umas mordidas mais interessantes. Junto a isso, a gente tem aqui o SS Amount, que ele basicamente é o Stretch and Scratch. Ele aproxima a boca, né? E cresce. O rosto ele segue o mesmo princípio do volume de um personagem. Se você encolhe ele, ele espalha o volume dele. E se você abaixa ele, você diminui o volume dele. Você pode ver isso na sua própria boca. Você abre ela, ela afunda um pouco seu bochecha. Sem isso ativo, ele fica retão. E olha o que acontece se eu unir os dois. Tem só com esses dois botões uma liberdade gigantesca de movimentação de mandíbula. Por isso que esse rig é muito utilizado pela Pixar para poder avaliar o trabalho dos animadores nos testes, ou treinamento deles. Com pouquíssimas coisas, pouquíssimas configurações, permite o animador um trabalho muito grande de possibilidades. E o último que nós temos é a nossa língua, a tongue. Basicamente aqui, a movimentação dela. Só que aqui, assim como a mandíbula, ela tem outras configurações extras, como, por exemplo, o stretch. É aquela sua amiga linguaruda, né? Aqui. Temos o SS Amount, né? Que é stretch and scratch. Vamos ver o sua amiga tesoureira aqui agora. Parece uma língua de beija-flor. Rotate, que é basicamente, como eu disse, para você rotacionar ou não a língua. E visibilidade. Não tem mais língua. O personagem é só isso, mas ele é bem rico. E, novamente, digo, é interessante vocês avaliarem todo o rig para poder verificar o que cada coisa faz para vocês saberem quais são as limitações que vocês têm para poder produzir. Porque não adianta vocês quererem, por exemplo, fazer um personagem, sei lá, bater asas se ele não tem asas, né? Você pode imaginar que com braço e tal, mas ele não vai ter as asas. Deixa eu voltar aqui a configuração. Pois bem, aqui nós também temos aqui na nossa China Unboxing Display alguns elementos que a gente pode ocultar ou não, como por exemplo aqui o Facial Ring, que é basicamente esses controles ali, né? Caso não queira atrapalhar ou não queira trabalhar com facial no momento. Os controles gerais. O Smooth Mesh. Dump Mesh, né? Que é uma malha ainda mais leve, caso o seu computador ele seja bem lento. Por isso, novamente, a importância desse rig como teste, porque ele roda absolutamente top. Nós temos que esconder para aparecer a cabeça, para caso queira fazer só o bar aqui mesmo. Os controladores da mão, né? As duas mãos aqui. Da perna também. E da coluna.
Então, você pode isolar cada parte e decidir qual que você quer trabalhar com ela ou não, sabe? Bem interessante. Tal. São 8 horas, a gente acabou de verificar toda a composição do rig. Vamos dar aquela nossa pausa de 10, 15 minutinhos para tomar uma água, coisa do tipo, comer alguma coisa. Quando a gente voltar, a gente vai fazer direto aqui um walk cycle dele completo. Novamente, lembrando, na última aula a gente viu o walk cycle das pernas apenas. Agora a gente vai introduzir coluna, cabeça e braço. E tentar concluir isso hoje. E se a gente concluir a tempo, dá início também à configuração de movimentos tipo de golpe, pulse e tudo mais. Beleza? Vamos dar uma pausa aqui de 10, 15 minutinhos. E aí a gente volta já já. Já!